aquele bom dia muito especial para você que está aí ligado junto com a gente, tanto pelos 96.5, app Vida Play, e agora pelas redes sociais também, né, Cláudio? Bom dia! Bom dia, Simone, bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui juntos para mais um debate, para mais um momento agradável de discussão de assuntos interessantes. Aliás, o assunto hoje é um assunto instigante. É um assunto que, para você ter uma ideia, Simone, já tem áudio. Já Ou tem. seja, nem começou o debate e o povo já mandou áudio dando a sua opinião. O diabo, ele tem poder para curar? Você acredita que o diabo tem poder para curar? Porque a gente vê aí, pelo menos, notícias de curandeiros, né? Pessoas que fazem, inclusive, cirurgias espirituais. Já ouviu falar nisso? Cirurgias espirituais, cirurgias que não precisam de anestesia. Ou seja, o camarada vai lá, faz uma cirurgia espiritual sem anestesia. Claro que é uma loucura, não tem autorização do Conselho Federal de Medicina. É um negócio de maluco. Mas dizem que essas pessoas vão para lá elas são abertas, são rasgadas, dali se tira tumores, se tiram coisas. E aí, o diabo tem poder para curar? Qual que é a sua opinião? Nós queremos a sua participação através do Instagram e do Facebook e do YouTube. Eu tô na vida e também através do WhatsApp da vida. Isso, e no WhatsApp da vida, manda pra gente o seu áudio, o seu vídeo de 30 segundos, mas tem que ser 30 segundos, tá, gente? Passar um pouquinho não tem problema, né, Cláudio? O importante é que seja mais ou menos aí 30, 40 segundos. E manda pra gente pro WhatsApp da vida. Você pode mandar também mensagem digitada, deixando seu nome, bairro e cidade no 12997472010. Pode participar também da nossa enquete, que está no Facebook, no Instagram. Tá no Insta hoje também? Tá no Insta também. Ah, então tá. Você falou o Tico Teco aqui, deu um nó pra você, mas no Insta Tá vendo? Te peguei. É isso aí. Tá lá, @Cláudio Apolinário. Você pode entrar também no meu Instagram e responder a esta pergunta, a esta enquete. O diabo tem poder para curar? Eu acho que hoje era um dia que caberiam 3 respostas: sim, não e não sei. Porque tem muita gente que não sabe, dá um nó, o Tico e o Teco dá um nó, não sabe se faz, se não faz. Então nós queremos a sua participação e a sua opinião. Repito, Por Instagram. isso, Cláudio, se tiver perguntas, tiver dúvidas, manda pra gente. Manda pra cá, manda pra cá. Você conhece alguém que fez aí uma cirurgia espiritual? Ou você conhece alguém que foi curado aí pelo diabo? Ou dizem que foi curado pelo diabo? Manda pra cá mensagem também, vai ser muito boa a sua participação. Instagram, Facebook e YouTube, /Eu Tô Na Vida, também através do WhatsApp da vida, 12997472010. No WhatsApp você pode mandar áudio, vídeo de no máximo 30 segundos ou por volta de 30 segundos. A sua participação, ela é muito importante pra nós. Dá até uma aflição, né? Por quê? Falar, foi curado pelo diabo. Ué, mas a pessoa tem aliança com o diabo, ué. Se de repente ela faz parte disso, pra nós que somos cristãos, isso é um negócio absurdo. Misericórdia. Mas pra quem já tá envolvido com o capiroto, né? Porque tem vários nomes, né? Capiroto, pé fofo, quem mais? Satanás, e aí coisa vai. Ruim. Coisa ruim. E aí encardido. vai. Encardido. Né? E aí vai. Então, a sua participação é fundamental pra nós. Participando conosco hoje aqui nos estúdios, pastor Jonatas Rodrigues, também o pastor Luciano Scala. Começo cumprimentando o pastor Jonatas. Pastor Jonatas, bom dia. Satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, uma satisfação, uma alegria, né, retornar a essa casa que tem sido uma bênção, né, na vida do povo de Deus no Brasil e até fora do Brasil. Pastor Luciano Scala, mais uma vez uma bênção estar aqui, né, dividindo a mesa com o pastor e a toda a produção da Rádio Vida, que sempre nos recebe com muito carinho, muita atenção, e eu me alegro muito em estar aqui hoje. Maravilha. Pastor Luciano, bom dia, satisfação tê-lo conosco. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia toda a equipe da Rádio Vida, bom dia, pastor Jonathan também, todos que estão acompanhando a programação. É sempre muito bom estar aqui, é um assunto bem interessante. Eu acredito que nós teremos bastante perguntas dos ouvintes, porque é um assunto que realmente interessa. E é um prazer estar aqui, vamos juntos. Tenho certeza que aqueles que ficarem conosco terão um programa bem produtivo. Maravilha. E no terceiro bloco teremos a participação especial do pastor Klaus Piragini, que também vai contribuir com o nosso debate. O diabo, ele tem poder para curar. Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através do Instagram, Facebook e YouTube, na sala de chat, também na enquete, nestas 3 mídias sociais. No Facebook e no YouTube, na mídia social Eu Tô Na Vida, você entra lá, já vai disparar para você. E se você quiser dar a sua opinião pelo Instagram, vá para o meu perfil pessoal, @Cláudio Apolinário, vai para lá, lá você responde a enquete também e participa conosco, ok? Começo então com o pastor Jonatas Rodrigues, que terá até 2
minutos para fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Pastor Jonatas. Pois bem, pastor. Eu acredito, sinceramente, que o diabo, ele não tem poder para curar de forma genuína e verdadeira. Eu acredito que o maior poder que o diabo tem é de enganar, de mentir, porque ele é o pai da mentira. A palavra de Deus, ela é bem clara, que o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Salmo 62:11. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Segundo ponto, Cristo despojou todo o principado e potestade, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. O diabo não possui poder algum, apenas pode intentar o mal e não o bem. Então, o que nós vemos hoje é os enganos de Satanás, são mentiras. Ele tem o poder, sim, eu acredito, por enfermidade, ele tem esse poder, biblicamente, né? Mas eu acredito que curar genuinamente, ele não tem esse poder, porque ele pode enganar, né? Eu já vi experiências de pessoas que... eu já vi testemunho de irmãos que eram de centros de Umbanda, e eles sabiam que quando Satanás colocava uma enfermidade em alguém, muitas pessoas ficavam presas naquele local, porque quando elas voltavam lá, o diabo tirava a enfermidade. Então ele mantinha essas pessoas em cativeiro com essa mentira, com esse engodo, né? Mas na verdade não existia a cura verdadeira. Era só um embuste, um engodo de Satanás para prender aquelas pessoas àquele ciclo vicioso. Agora, cura genuína, cura verdadeira, nós só temos em Cristo, né? Que na Isaías 53, versículo 4 fala: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Maravilha. Pastor Luciano Scala também terá os mesmos 2 minutos para fazer a sua consideração inicial sobre o tema de hoje. Pastor Luciano. Muito bem. Então, para a minha fala inicial, eu gostaria de apresentar alguns textos bíblicos no decorrer do programa, mas para iniciar eu quero citar um texto de Jesus quando ele fala acerca do final dos tempos, que é o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, e o versículo 24 que diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, no meu ponto de vista, nós temos diversos exemplos bíblicos onde o diabo colocou enfermidade, onde o diabo destruiu, fez descer fogo, como foi o exemplo lá no livro de Jó. Se a gente lê os primeiros capítulos da narrativa de Jó, nós encontramos o poder destruidor do diabo. É importante também ressaltar que tudo aquilo que ele faz, ele não faz sem que exista uma permissão de Deus. Então, o texto de Mateus 24 dá essa noção pra gente. Nós temos outros textos, nós temos textos paulinos, textos joaninos, que também trazem esta afirmação desse poder do diabo até para curar. Então, eu acredito sim que existem muitas pessoas que, como o pastor Jonathan colocou, muitas pessoas que são enganadas em muitos lugares por conta dessas pseudos cura, mas eu acredito sim que existem pessoas que podem até entrar em contato aqui na rádio e dizer que conhece alguém ou que já passou por algum processo de cura dentro de lugares onde o diabo, ele faz essas coisas. Então, no meu ponto de vista, sim, e é isso que eu vou discorrer ao decorrer do programa. Maravilha. Opiniões dadas então dos nossos convidados. O pastor Jonatas defendendo que não, que o diabo não tem poder para curar, e o pastor Luciano Scala defendendo que sim. Os dois trarão, obviamente, referências bíblicas que vão nos ajudar aí na elucidação desse tema de hoje. E qual é a sua opinião? Nós queremos a sua opinião e a sua participação através das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, / Eu Tô Na Vida, e também através do WhatsApp da Vida, que é o 12 997 47 2010. Não esqueça, entrando aí nas mídias sociais, principalmente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho, de clicar no joinha. Aliás, estamos subindo assim de forma galopante, né? Eu falei ontem para você 8.300, né, Simone? Isso, Já agora... estamos com 8.330.
Aqui tá 20 pra mim. Não, já pulou. Você está desatualizada. Nós estamos subindo para 8.330. Ou seja, estamos subindo muito rápido. Eu agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, participando conosco, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, e os debates têm sido muito produtivos. Agradeço pela participação de vocês. Agora atualizou. Então... Atualizou, né? É Gostei isso aí. do galopante. É isso aí. Vamos então aos áudios falando sobre o assunto. O primeiro deles do pastor Valmir Mocelin e o segundo do pastor Juliano Fraga. Vamos lá. Demônios têm poder para curar? Tem sim. Vamos ler aqui Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Os fariseus, eles acusaram Jesus de estar expelindo demônios pelo poder de Beelzebu. E falaram: não, esse cara aí está possesso. É lógico que isso é uma mentira, lógico, né? Mas por que eles acusaram? Porque eles sabiam que essa possibilidade existe. Acusaram a Jesus de estar expelindo porque eles sabiam que essa possibilidade existe. De um demônio curar. Quem tem mais poder, realmente quem é verdadeiramente poderoso, que tem poder mesmo para qualquer coisa, é só Jesus. Mas não significa que o diabo não tem o poderzinho dele também. O diabo não é o diabo que põe doença. Bom, se você pegou aquele violão daqui e pôs para lá, não seria muito nós crermos que você consegue pegar ele e trazer de volta. Bom, se é o demônio que põe a enfermidade, se foi ele que pôs, ele mesmo pode tirar. E geralmente quando alguém pede para uma imagem e é atendida, é o demônio que cura, né? O demônio está por trás disso. A cura dele não é verdadeira. Ela pode ser aparentemente verdadeira. A doença foi embora, mas depois vem uma outra pior. E o objetivo dele é sempre de prender mais. Mas que um demônio pode curar? Ah, mas você não tenha dúvida disso. 96.5 Debate da vida. O Pedro, quando prega a palavra em Atos, capítulo 10, versos de número 38, ele vai dizer o seguinte, que Jesus, por toda parte, por todos os lugares, ele curava e ele expulsava demônios que oprimiam as pessoas. Negar isso é entrar em atrito com a cristologia. Na segunda carta de Paulo a Tessalônica, no capítulo 2, versos 10, vai dizer que nós não devemos ignorar os ardis. Então nós entendemos que Satanás ele tem realmente poder, demônios têm poder, mas faltou um texto bíblico e não existe esse texto na Bíblia. Existe 511 referências, tanto do Antigo e Novo Testamento, de formas diretas ou indiretas, quanto a demônios, mas não há nenhuma menção de um sinal, um demônio fazendo um milagre de cura. O conceito milagre é um pouco difícil, abrange vários campos, mas a palavra curar mesmo nós não temos. O próprio texto de Mateus 7, quando Jesus vai dizer, acredito eu no juízo final, né? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Até mesmo aqueles que irão curar, aqueles que irão pregar o evangelho, aqueles que irão fazer sinais, são considerados falsos profetas, mas ali não há possessão, não há algo no contexto que mostre que são demônios que fazem estes sinais. Bom, maravilha, temos então aí os dois áudios, pastor Juliano Fraga defendendo que não, ele ressalta o fato de que não se encontra nenhum texto bíblico claro de que Satanás teria curado, não é nem claro, né? Diz que não tem nenhum texto bíblico que diz que Satanás teria curado. No caso do pastor Valmir Mocelin, ele cita Mateus 12 e 24, onde os fariseus acusavam Jesus de expulsar por Beelzebu e faz a conexão com relação à cura, mencionando que os demônios têm poder e se o demônio coloca enfermidade, ele também teria poder para tirar. Usou o exemplo do violão, se ele se leva para lá, você traz para cá de volta. Então, se ele coloca, ele teria poder de curar, mas menciona que o fato é o objetivo de prender. Mas ele, na última frase dele, ele diz assim, ó, o demônio tem poder para curar? Não tenha dúvida. Então, ou seja, a convicção dele é grande de que os demônios têm sim poder para curar. Qual que é a sua opinião? A sua opinião, ela é fundamental para nós, dando ela através das mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e mandando para cá a sua opinião. Se você conhece alguém que já passou por isso, manda uma mensagem para ela, pede para ela mandar para cá, dando o seu testemunho, como é que funciona isso, como que é essa dinâmica aí do mundo da demonologia, né? Eu, graças a Deus, não vivi esse mundo aí, nasci no chamado berço evangélico, então vivi, graças ao bom Deus, dentro da igreja, mas tem pessoas que hoje estão dentro da igreja que vieram
deste meio, né? De pais, de familiares que viviam aí neste meio do satanismo, de questões ligadas ao demônio. Então, se você conhecer alguém, mande mensagem para eles, para que eles participem conosco, para que eles nos deem a sua opinião, ok? Voltamos com os nossos convidados, que terão agora até 4 minutos cada um para explanar o seu ponto de vista. Começo então agora com o pastor Luciano Scala. Pastor, eu ouvi os 2 áudios aqui. Acredito que o áudio do pastor Valmir, ele se utiliza um pouco da lógica, né? Um pouco da lógica aristotélica. Se o diabo tem o poder de colocar enfermidade, logo ele também tem o poder de retirar. Isso é um pouco da lógica aristotélica, que eu vou também compactuar com esta lógica, porque eu acredito nisso, né? Nós temos alguns textos da Bíblia, como eu já citei na abertura, o texto de Jó, que mostra claramente, né, o diabo tendo o poder de arrasar com a vida de Jó. Nós temos depois um texto de Lucas, capítulo de número 13, do versículo 10 ao 13, que Jesus liberta uma mulher que andava encurvada, que Satanás a mantinha presa por tantos anos, né? Nós temos outros textos também, como o texto de Mateus capítulo 9, onde um cego, ele era cego e mudo, ele foi curado pelo poder de Jesus, na verdade ele foi liberto dos demônios. Então percebe que se nós utilizarmos essa noção de lógica, é fato sim que o diabo, se ele tem um poder de colocar, logo ele tem o poder de tirar, ainda que seja por engano, ainda que seja para manter a pessoa escravizada debaixo das tuas mãos, né? Então, um pouco disso que eu pude pegar do áudio do pastor Valmir. Do áudio, da contribuição do pastor Juliano, que é alguém que eu respeito muito, eu achei um pouco confuso, né, na sua argumentação. Porque ao mesmo tempo que ele reconhece que o diabo pode fazer, que o diabo tem esse poder para fazer, logo também ele vai dizer que não. Então, pelo menos para mim, ficou um pouco confuso. Eu vou dizer que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito, eu já citei aqui na minha primeira fala o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Nós temos depois um outro texto paulino, como eu disse, eu tenho alguns outros textos, né? E um dos textos é o texto paulino, que ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Eu até achei interessante que o pastor Juliano, ele cita 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e ele fala do versículo 10, né? Mais adiante, nós temos uma outra apresentação de Paulo acerca desse tema, ou melhor, um pouco antes, no versículo 9, que diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então nós sabemos que o diabo sim, ele tem esse poder de fazer prodígios, de fazer sinais, de fazer coisas que realmente deixam um homem impressionado. Nós temos depois um texto lá em Apocalipse, um texto joanino, no capítulo 16 de Apocalipse, e o versículo 14, nós temos uma fala aqui de João, que diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então percebe que novamente é citado os demônios operando sinais. Então eu acredito que o diabo tem esse poder sim, e muitas pessoas são enganadas e são levadas a viverem debaixo das mãos dele, justamente por ele ter essa capacidade de enganar a muitos e de fazer curas. Maravilha. Pastor Jonathan, até 4 minutos para o senhor defender o seu ponto de vista. Perfeito. O pastor Luciano Scala está trazendo uma visão que eu entendo que hoje, claramente, então, nosso tema deveria ser: o diabo tem poder de enganar? Aí eu concordaria. Porque nesse caso que o pastor está trazendo, pastor Luciano, com todo respeito, né? E também ao pastor Valmir, né? Que falou também essa questão. Tá bem claro, irmãos, aí tá bem claro na minha visão, que nós estamos falando de um engodo de Satanás, uma mentira. E o texto bíblico é muito claro, né, nessa questão. Quando ele fala aqui, claramente, 2 Tessalonicenses 2:9, ele está falando aqui justamente sobre sinais e prodígios de mentira. Então nós não podemos dizer que Satanás tem o poder de curar justamente por isso, porque na verdade ele está mentindo, então não é verdade. Ele está sendo um estelionatário.
É a mesma coisa que você falar, o estelionatário, ele pode te dar alguma vantagem? Aparentemente, ele te dá uma vantagem. A pessoa vai lá, cai no engodo dele, ela cai naquele golpe, e quando ela vai ver, era tudo mentira. Então, ela fez alguma coisa? Não fez nada. Então, Satanás, ele não faz nada, ele não tem poder para curar. Eu vou mais além. Quando os textos citados pelos irmãos, que falam justamente sobre essa questão das supostas curas, não são curas. São mentiras. Ele colocou lá a enfermidade, ele vai e retira, ele está curando alguém? Não está curando ninguém, ele está mentindo e enganando. Outro, eu vou um ponto além. Digamos uma pessoa que tem uma enfermidade, porque nem toda enfermidade é de origem maligna satânica. Satanás tem o poder de colocar a enfermidade com a permissão de Deus, como foi o caso de Jó. Agora eu pergunto, Satanás tirou a enfermidade de Jó? Ele não tirou, ele só colocou. E Deus que foi lá e curou Jó, restaurou Jó. E todos os episódios foram citados sobre Cristo, aquela mulher encurvada, que 18 anos estava com aquela enfermidade colocada por Satanás, Jesus foi lá e libertou ela. Nós não vemos Satanás curando ninguém, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Nós podemos ler de Gênesis a Apocalipse. Não existe esse fundamento bíblico. Satanás curou alguém. Não existe. Existe sim homens de Deus cheios do Espírito Santo, no Velho Testamento, como foi o caso de Eliseu, de Elias, né? E muitos outros homens que têm os dons espirituais dados pelo Espírito Santo, que curavam genuinamente através do poder de Deus. E no Novo Testamento nós vemos Jesus iniciando esse ministério de cura, sinais e maravilhas, pelo poder do Espírito Santo, curava verdadeiramente, restaurava as pessoas, até mesmo aqueles que eram cativas de Satanás. Mas se hoje pegar uma pessoa enferma, digamos que hoje nós temos uma pessoa enferma que não é de origem, que tem a enfermidade de origem demoníaca e tem a enfermidade que é de origem natural. Nós podemos ter um irmão cheio do Espírito Santo que tem uma enfermidade. Se Deus quiser curá-lo, Deus cura. Mas quem tem esse poder? Somente Deus. Digamos que a pessoa tem um problema, uma enfermidade no coração. Será que Satanás tem poder de operar no coração das pessoas? Ele não tem esse poder. Porque quem tem o poder sobre a vida é Deus. Deus criou o homem, Deus pode ir lá e restaurar um órgão. Deus tem esse poder, já vi muitos milagres nesse sentido. Pessoas que eram enfermas, leprosas, várias enfermidades e foram curadas pelo poder de Deus. Deus vai lá e restaura ela. Agora, se Satanás colocou uma enfermidade e ele vai lá e retira, eu não posso dar esse título para ele, eu não posso dar essa autoridade para ele de que ele curou, porque ele não curou. Ele enganou, ele mentiu. Eu conheço um irmão, muitos anos, que ele vivia no espiritismo e tinha uma filha enferma. E toda vez que ele voltava lá, o diabo falava, poxa, mas eu passei lá e ela estava bem. Aí, uma hora, o Espírito Santo abriu a mente dele. Esse demônio está te enganando. Ele vai lá, lança a enfermidade para você voltar e ficar escravo. Ele saiu, foi para a igreja e lá a filha dele foi curada pelo poder de Deus e nunca mais teve aquela enfermidade. Então, essa é a diferença. Uma coisa é mentira, parece, mas não é, né? E a outra coisa é a verdade. Então, temos que separar as coisas hoje nesse debate. Maravilha. Vamos então ao nosso intervalo. Já já nós voltamos com o bloco do ouvinte, onde você pode dar a sua opinião. Mande a sua opinião por áudio, mande a sua opinião por vídeo, no máximo 30 segundos, para que a gente consiga colocar o maior número possível, ou também a sua opinião digitada. Você pode mandar tanto opinião, como você pode mandar também a sua pergunta. Tem alguma pergunta para fazer? Mande para cá, será muito importante a sua participação. O diabo, ele tem poder para curar? Nós queremos a sua opinião. Mande para cá, Instagram, Facebook e YouTube, /EuToNaVida, ou através do WhatsApp da Vida. E na enquete, Instagram, ou melhor, no Facebook e no YouTube, Eu Tô Na Vida, no Instagram, @Cláudio Apolinário. Você pode ir para lá também e dar a sua opinião preenchendo a nossa enquete. O diabo tem poder para curar? Você vai dizer sim ou não, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. Bíblica Vida em São José dos Campos. Pois é, sábado passado foi bênção, foi especial e neste sábado não vai ser diferente, né, Cláudio? Exatamente, gente. Olha, só faltam 2 dias. Neste sábado teremos um grande culto de adoração, um grande culto de ação de graças, às 19 horas, na rua Corifeu de Azevedo Marques, número 2900, ali no Interactive Hall. Na semana passada tivemos conosco lá Paloma Posse e sábado agora teremos conosco o pessoal do Preto no Branco. Então estejam conosco, aliás, que amanhã estarão conosco no Papo Tudo de Bom.
Então amanhã às 11, a gente vai ter já um começo do culto aqui, você já vai sentir um pouquinho do que vai ser esse bate-papo legal com eles lá, ou melhor, esse momento de adoração. Então amanhã é o bate-papo e no sábado teremos eles conosco no nosso culto de ação de graça. Então esteja conosco. E o que eu tenho alertado a vocês é que nós mudamos um pouco a forma de entrada, ok? Então nós antecipamos, então quem fez a sua inscrição através do aplicativo Bíblica Vida, nós vamos fazer a sua entrada, você tem prioridade das 5h30 às 6h30, ok? 5h30 às 6h30, prioridade para que você entre quem tem inscrição. A partir das 6h30, por ordem de chegada, ok? Então, se você chegou até 6h30 e está na fila de quem tem a inscrição, você vai entrar primeiro. Na sequência, a gente faz o pessoal da fila de espera e aí nós vamos fazer essa entrada por ordem de chegada. O culto começa pontualmente às 7 horas. Então, a gente tem uma mania de crente, né? O culto começa às 7, o pessoal já pensa assim, vai atrasar? Então eu chego atrasado. Nós começamos pontualmente às 7 horas na semana passada e vamos começar pontualmente às 7 horas novamente nesse sábado, tá bom? Então você é nosso convidado. Fica de olho aí no aplicativo, nós temos incentivado quem já decidiu que não vai cancelar o seu ingresso, então vai lá, cancela o seu cadastramento, porque aí vai sobrar o lugar para que outra pessoa se cadastre e tenha a prioridade na fila entre 5h30 e 6h30, ok? Então, repetindo, 5h30 a 6h30, prioridade para quem tem o seu cadastramento. A partir das 6h30, vamos liberar até o número limite de pessoas que cabem no local, nós vamos liberar para quem estiver na fila, ok? Aguardo vocês lá. Sábado agora, 19 horas, com preto no branco e a presença mais do que esperada de Jesus Cristo. Ele estará lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Será uma bênção estarmos juntos. E leve impresso o seu QR Code, né, Cláudio, para ficar bem mais fácil. Leve impresso o QR Code. Se puder, não vá de carro, vá de Uber, vai de carona, vai de jegue. Dá um jeito. Mas é melhor não ir de carro. Olha, nós colocamos lá 157 carros. Gente, vai entupiu de carro lá. Então, venha sem carro, que é melhor para você chegar e ir embora em paz. Embora assim, deu tudo bem, foi tudo tranquilo. O pessoal foi muito ordeiro. Agradeço a Deus por todos que estiveram lá e muita gente dizendo, vou voltar, sábado que vem eu tô lá de novo. Vai ser uma bênção nós estarmos juntos. Culto de Ação de Graças, dias 11, 18 e 25 de setembro. Se tem debate, tem vida. E o nosso debate está de volta. Já participou? Ainda não? Corre lá no nosso WhatsApp da vida, manda áudio, manda vídeo de 30 segundos, tá, gente? E você pode também mandar mensagem digitada pelo 12997472010. Não participou da enquete? Então vai lá no YouTube, no nosso Facebook, Eu Tô Na Vida, e também no Instagram, @CláudioApolinário. Falei certinho? Certíssimo. Isso mesmo, né? Certíssimo. Então vamos lá, nossa enquete. O resultado está assim. No Facebook, 33% estão dizendo que sim, que o diabo tem poder para curar. E 67% estão dizendo que não, que o diabo não tem poder para curar. No YouTube, 42% estão dizendo que sim, então já está mais equilibrado, e 58% estão dizendo que não, ok? Facebook, YouTube, /Eu Tô Na Vida, venham para cá, participem, a sua opinião, ela é fundamental, a sua opinião é muito importante. E no meu Instagram, @CláudioApolinário, o diabo tem poder para curar? Apenas 10% estão dizendo que sim e 90% estão dizendo que não. Então, ou seja, na sua maioria, o pessoal está acreditando que não, que o diabo não tem poder para curar. Vamos agora, então, aqui no nosso debate, trazer as informações para que possa te ajudar. Esse resultado, inclusive, você pode ir mudando ele no decorrer do debate e votando. Então, entra aí, Instagram, Facebook, YouTube. No Instagram, Cláudio Apolinário, YouTube, Facebook, Eu Tô Na Vida. Participe da enquete, você pode mudar o resultado até o final do nosso debate. Simone, vamos aos áudios aí, já temos muitos áudios. Então vamos começar com... Bom, começa com 3. 3 áudios. Beleza. E tô vendo que tá até testemunho aqui, hein, Já Cláudio? tem testemunho aqui, Pois ó. é. Já fui do candomblé, vamos ver o que vem. Isso mesmo. Você também, se tiver algum testemunho, manda pra gente aqui, ó, áudio ou então mensagem digitada. Vamos então pro Thierry de São José dos Campos, Daniel de São José dos Campos e também o Emerson Renato. Que perguntinha capciosa com fundo de pegadinha, né? Mas olha, eu vou te falar, eu acho que é possível sim, porque o demônio, o diabo, né, ele tem poderes, né? E eu creio que ele pode curar, ué. Você não vê o povo da idolatria, né? Fala no nome de outros deuses e recebe a cura. E aí, quem curou? Não foi Jesus, não falou no nome dele.
Então eu acho que é possível sim para enganar o povo. Paz do Senhor, pastor Cláudio. Aqui é o Daniel de São José dos Campos. Bom, esse tema é intrigante, hein? Mas assim, na minha opinião, eu acho que ele não tem poder para curar, não. Eu acho que simplesmente ele tira o que ele mesmo colocou para iludir as pessoas. Não sei, de repente é isso. Deus abençoe, pastor. Bom debate. Bom dia, Rádio Vida. O diabo não tem poder para curar, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Eu creio que o diabo ele não cura, ele camufla aquela doença, porque o único que tem um dom de curar é Jesus Cristo. Então o diabo somente engana que curou, mas eu creio que com o tempo a doença volta. E para testemunho, é Cristo que cura, porque a pessoa vai ter testemunho de fé e de milagre na vida dela. O diabo apenas camufla. Bom, vamos lá. Temos aqui o Fabíolo. Ele dá o seguinte testemunho. Eu já fui do candomblé. E lá uma vez, é a Fabíola, ok. Eu já fui do candomblé e lá uma vez o meu cunhado tinha uma perna doente. Por muito tempo fez muitos tratamentos, mas não melhorava. E quando ele foi lá, a entidade baforava a fumaça do charuto na perna e saía larva do lugar. Hoje, para a honra e glória do Senhor, todos somos cristãos. Mas eu acredito que Satanás engana com uma situação de enfermidade para que a pessoa fique dependente daquele lugar. Silas de Tardes. O diabo não cura, ele faz uma troca que é apenas superficial. Jesus sim cura e te restaura por completo. Sueli de São José dos Campos. Não, só o Senhor tem o poder de nos curar. Diego Júnior de São José dos Campos, rapaz, agora vocês apelaram, hein? Me pegou. Eu, sinceramente, não sei, mas já ouvi pastores dizerem que o inimigo faz maravilhas e milagres. Enfim, passo a bola para vocês. Hashtag bora aprender com a vida. Muito legal a participação do nosso ouvinte aí, obrigado, viu, Diego? Então vamos lá, olha, voltando aqui com os nossos convidados, pastor Luciano e pastor Jonatas, para nós discutirmos esse tema. Então veja, tivemos aqui o exemplo de uma irmã, a irmã Fabíola, dizendo que o cunhado dela foi pro candomblé, soprou lá, baforou o charuto e larvas saíam da perna do camarada. Isso não pode ser entendido como uma cura? Pastor, o Brasil é cheio de histórias assim. Nós temos um país que é muito místico, né? Então nós temos personagens como João de Deus, que tantas coisas, tantos testemunhos. Então, verdade. Dizer, né, que nenhuma daquelas pessoas de fato receberam a cura, né? Fica até estranho. Nós temos um país onde uma grande maioria é católica. E as pessoas, nós temos uma concepção acerca da idolatria. E essas pessoas que se curvam perante uma imagem, será que de fato foi Jesus que curou ou foi a imagem? Então nós temos muitos relatos assim. Eu particularmente acredito sim que milagres, prodígios podem acontecer. Até porque a Bíblia diz que no final dos tempos muitas pessoas seriam enganadas por conta disso. Então eu particularmente não tenho muita dificuldade para acreditar que isso pode acontecer sim. Olha, inclusive eu não vou colocar aqui no ar, obviamente, mas eu fui no Google aqui e coloquei aqui, ó, cirurgias espirituais. Tem vídeos no YouTube, repórter acompanha cirurgias espirituais em centro espírita. Bom, então se teve uma cirurgia espiritual e teve uma cura lá, quem curou não foi Deus. Quem curou aí não foi Satanás, não, pastor Jonatas? Então, pastor Cláudio, eu concordo plenamente com tudo que o pastor Luciano falou. A questão aqui, eu acho que está sendo do entendimento central do nosso debate. Que na minha visão, tá? Quando foi perguntado para mim, o diabo tem poder de curar? Eu estou falando de cura verdadeira, da cura genuína. Não dos enganos. O que nós temos são enganos, são pessoas que são enganadas. O diabo ele tem esse poder de enganar, isso é óbvio, é muito claro, a Bíblia demonstra isso, mas originalmente ele não tem poder algum. Todo poder pertence a Deus. Deus até permite Satanás agir em alguns pontos, mas tudo com limitação. Até esse texto, segundo Tessalonicenses, que nós aqui incluímos no debate, esse é um texto temporal. Não está ocorrendo agora. Esse poder que seria dado ao anticristo é futuro. Né? Não é isso, pastor Luciano? Eu entendo dessa maneira, né? É um poder que será no futuro.
Tanto é que a palavra de Deus fala que cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás. Cuja vinda, Mas no futuro, esse texto, poder. Mas a gente tem um texto Né? paralelo a esse, que é o de Mateus 24, né? Sim. Que é praticamente, são as mesmas palavras praticamente, e esse de Mateus 24 é do período antes da tribulação. Esse daí sim. Não, concordo, né? pastor, mas só que todo esse arcabouço que nós estamos aqui debatendo hoje a respeito desse poder dos falsos profetas. Olha, me diz uma coisa, irmão. Uma árvore venenosa, ela pode dar bom fruto? Pode? Não pode. Não adianta. Então, tudo que o falso profeta produzia é falso. Então, eu não posso dizer que ele tem poder de cura dado por Satanás. Isso não existe, biblicamente falando, não existe. A palavra de Deus é muito clara. Aqui, se você lê em Êxodo 15, 26, Deus fala claramente aqui, né? Eu vou ler o final para não tomar muito tempo, né? Porque eu sou o Senhor que te sara. O único que tem o poder de curar verdadeiramente é Deus. E hoje, com a vinda de Cristo, através do nome de Jesus. Essa é a cura verdadeira. Então o senhor está fazendo uma distinção entre cura verdadeira e cura falsa. Claro. Se eu for falar agora que existe, Satanás tem o poder de curar falsamente, eu vou dizer que sim. Aí sim. Mas fica confuso, pastor. Desculpa, mas para mim fica confuso, porque nós temos, por exemplo, no Brasil, o relato de João de Deus, que ficou mais conhecido ainda depois dos escândalos de tudo que aconteceu lá em Abadiânia. E quantas pessoas chegaram cegas ali e saíram enxergando? Pastor, mas por quê? Cegas porque o demônio colocou a cegueira. É o que eu tô falando, temos que entender isso biblicamente. Sim, mas é a fala do pastor Valmir, né? Usando daquele argumento... Lógica aristotélica. Não, mas aí... Se ele pode colocar essa doença, logo ele pode tirar. Ele tira, né? Mas isso não é uma cura. Isso não é cura. Ele tá enganando. Mas ele colocou a doença? Ele colocou a enfermidade. Ele coloca a então enfermidade. Ele colocou a enfermidade. Ele tira e não, tudo tá bem, mas curando. se ele colocou a enfermidade, então a pessoa ficou doente. Ficou doente. Se ela ficou doente, depois ele vai lá e tira, então ele não tirou ela do estado de doença? Sim, mas ele enganou a pessoa. Sim, nós estamos aqui mas cura, que foi engano, não. Então, se for assim, acabou o debate, porque eu entendo que foi sim. engano, foi. Se foi engano, não é cura verdadeira. Então, nós temos que distinguir isso para não confundir o ouvinte. A pessoa que está estudando a palavra, ela fica confusa. Aí então ela vai começar, puxa vida, será que... Vamos entender. Se a pessoa, ela tem uma enfermidade de origem demoníaca, o demônio, se eu não sou... Veja, Jó, Deus teve que pedir, permitir que Satanás tocasse em Jó. Mas como saber, então, qual que é demoníaca ou não? Por exemplo, se a pessoa nasceu... Discernimento do espírito. Ela já nasceu... Sim, mas essa pessoa que está lá, ela não tem esse discernimento, né? Sim. Então, a pessoa já nasceu, por exemplo, cega. Aí foi lá no João de Deus, ele fez lá a cirurgia espiritual, essa pessoa voltou a ver. Qual a origem do poder de João de Deus? Oi? Qual a origem do poder de João de Deus? Satanás? Vem de Deus. Então pronto. Então nós entendemos que aquilo que ocorreu lá mas não se tiver é uma cura verdadeira. Mas se tiver uma criança que já nasceu cega, então quer dizer que Satanás já colocou a cegueira no ventre da mãe? Pode ocorrer. Pode ocorrer. Satanás, ele infelizmente... Irmão, pode ocorrer. Satanás, infelizmente, ele tem o poder sobre a vida daqueles que não estão protegidos por Deus. Lembra de Jó, quando ele pediu permissão a Deus... Aí ele falou, porque o Senhor colocou ao redor dele uma muralha de fogo. Ele não pode chegar nele. Aí Deus falou, então, tudo é com permissão de Deus. Agora, se a pessoa ela não tem uma aliança com Deus, não está protegida pelo Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. Então, Satanás, ele vem... Ele fica procurando. Lembra que Jesus falou quando a pessoa é liberta, né? A casa é varrida, é limpa. Aí, quando a pessoa novamente retorna, ela se afasta, né, da presença de Deus, o que acontece? Aquele demônio que estava habitando a pessoa, ele volta e traz com ele 7 piores do que ele. E o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. Então, um exemplo. Vamos partir pelo que a Escritura ensina. Eu não vejo em nenhum momento... Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, Satanás curando ninguém. Não existe base bíblica para isso. Nós vemos o exemplo lá, um desafio de Satanás com Deus. Um exemplo para a gente rematar esse assunto. Elias e os profetas de Baal, eles não tinham poder? Não eram aqueles que diziam que eram profetas e fazia acontecer? Elias foi lá, que ele tinha o genuíno poder de Deus, e desafiou eles, e Deus respondeu com fogo, e eles ficaram lá se retalhando, e não houve nenhuma manifestação, porque Satanás não tem poder em si mesmo. Então, quando a pessoa é curada por um demônio, digamos que a pessoa... Não,
Pode ser pessoa que diga, Satanás me curou mesmo. Mas, na verdade, essa pessoa também está sendo enganada. Irmão, vamos analisar bem. Tem até um ditado aí entre os satanistas que fala assim, eles merecem ser enganados. Porque aqueles que estão lá em cima, que estão enganando os de baixo, eles têm aliança mesmo com o diabo. E eles sabem tudo que Satanás está fazendo. E eles são instrumentos de Satanás mesmo, alguns voluntariamente, e outros estão sendo enganados de fato. Ó, vamos ouvir o ouvinte, mas tem até que o irmão que está mandando, o irmão José Alves, esse é o primeiro que a gente vai ouvir. Ele diz o seguinte, que o diabo não tem poder para nada. Isso é verdade? Ou ele tem poder? Foi dado por Deus. Ele tem poder. Ele tem poder, não mas tem? Mas o poder dele é limitado por Deus. Ok. E outra, o poder dele é sempre para enganar. Ok, mas então poder ele tem. Tem. Poder ele tem. Não tem como dizer isso. Ele é o príncipe desse mundo. Não posso dizer que ele não tem poder. Mas esse poder específico de curar... Irmão, sinceramente, hoje eu vou dizer, no temor do Espírito Santo, é exclusivo de Deus. Deus não deu esse poder pro diabo. Deus não deu essa autoridade para ele. Há algum texto bíblico que afirme isso, irmão, que é exclusivo de Deus? Claro, ou nós estamos indo por analogia de que não tem nenhum texto eu em que o diabo de ler o texto aqui, o texto de Êxodo 15, Deus fala, eu sou o Senhor que te sara. Não, eu sou o Senhor que te sara, mas algum texto que diz que ele não deu esse poder para o diabo? Olha, mas, pastor, tem o texto bíblico que diz... Existem pessoas de outras religiões que são curadas? Irmão, essas pessoas que nós vemos hoje, como nós já estamos aqui, tá bem claro aqui para mim. Existem. Essa pessoa vai lá no centro de Umbanda, aí chega lá, quem estão invocando lá? Então, mas isso em todas as religiões. Sim. Todas elas. Desde aquelas que são mais voltadas à meditação, todas. Então vamos além agora do debate, vai aprofundar. Tem pessoas que, irmão, vamos ser sinceros. Eu queria colocar o ouvinte e não consegui, gente. Vocês viram, né? Vamos aprofundar então aqui esse debate. Tem pessoas que são curadas. Tem pessoas que são... É interessante. Não, o irmão entrou num assunto que acho que é bom a gente também trazer a baila aqui hoje. Tem pessoas que são curadas pelo poder da mente. Porque às vezes aquela enfermidade que ela tem é de origem psicológica. Tem pessoas que estão realmente enfermas por questões psicológicas. Aí ela vai ficando doente. É aquela coisa da cabeça. Aí chega uma hora que ela dá uma revertida naquela situação e ela começa a se sentir melhor. Aí ela fala, não tô mais sentindo. Porque muitas coisas. Eu dei risada esses dias. Não, e é psicológico mesmo. Um vídeo que eu vi de um rapaz que estava com uma criancinha no colo. Aí ele pegou e bateu, com aquela criança, ele bateu numa janela assim, pá, falou, filha, desculpa, a sua cabeça tá doendo. E a menininha começou a chorar, chorou, parecia que tinha batido a cabeça. Eu tenho uma pessoa próxima que agora nessa questão do Covid, foi aquele barulho, né? Porque o Covid, todo mundo dentro de casa, logo no comecinho, né? Lá em março, quando surgiu no ano passado. E aí a pessoa chegou uma hora que ela falou, eu preciso ir pra rua, tem que ir no mercado, tem que fazer alguma coisa. Aí a pessoa relatou que ela saiu na rua, ela estava dentro do carro dela. Então, quer dizer, desceu o elevador, não tinha contato com ninguém. Entrou no carro, vidros todos fechados. Saiu, ela falou que ela saiu na rua e começou a sentir falta de ar. Dá. Pô, é óbvio que é psicológico. É óbvio que é psicológico. O vírus não estava ali, não teve nada. Tanto que a pessoa não pegou o Covid naquele momento. E já... Então, as doenças psicológicas, elas existem. Experiência científica, pastor. Ok, mas o pastor Luciano está colocando das espirituais. Ou seja, então, a pessoa que vai lá num centro de macumba, de umbanda, candomblé, né? e ela sai de lá curada. Mas aí é aquilo que nós falamos, né? Não é verdadeiro. A cura. E são relatadas, são filmadas. Então, assim, não tem como. A quem atribuir esta cura? Então, não tem como dizer que aquilo não foi demoníaco e que, de fato, às vezes a pessoa tinha um exame, um diagnóstico clínico, né? E a pessoa tá curada, depois ela tem um outro. E eu não acredito que foi Jesus, eu acredito sim que a pessoa foi curada. Eu não tenho problema de dizer isso, né? Eu não tenho problema, porque eu sei que todo poder pertence a Jesus, mas... que pode acontecer, pode. Vamos aos áudios dos ouvintes? Simone, coloca 4 aí, porque já tem mais. Então põe 4. Vamos lá, José Alves, né, de São José dos Campos, o Orelzemiro de Taubaté, o Cleiton da Penha e o Rafael de Biritiba Mirim. A paz a todos os debatedores, sou José Alves de São José dos Campos. Eu quero dizer que o diabo não tem poder para nada. O diabo, ele faz alguma coisa quando Deus permite. Todo-Poderoso é Deus. E muitas pessoas são enganadas com as mentiras do Satanás.
O debate hoje serve para aqueles que têm o diabo como doutor. Nós não precisamos disso, mas ele, quem crê nele, ele cura de verdade mesmo. Ele dá emprego, ele abre portas, entendeu? Só que tudo isso ele dá em cima de um tapete abençoado, só que depois ele tira o tapete e as pessoas caem tudo por terra. Então, eu acredito sim, para quem crê nele, que ele tem poder para curar. Bom dia, Rádio Vida. Bom dia, Cláudio. Aqui é o Cleito, moro na Penha. Olha, para mim o inimigo, o diabo, ele não tem poder para curar, ele tem poder para estragar a vida do ser humano. Então, no sentido de ferir, ele tem mais poder para deixar um ser humano cheio de lepra do que curar. Porque a palavra de Deus já diz bem claro, ele veio para matar, roubar e destruir a vida do ser humano. Então essa praga não tem poder para curar não. E só aqueles pais de santo que inventa isso vai te curar, ele vai dar mais enfermidade, mas está repreendido em nome de Jesus, porque a vida é tudo de bom. Bom dia. Quem fala é Rafael de Biritiba, amiguinho. Respondendo essa pergunta, eu acho que o diabo não tem o poder de curar. Porém, ele tem o poder sim de tirar o mal que ele causou. Então, aí existe uma grande situação. Quem fez o mal, tirou o mal, ele curou? Ou ele simplesmente tirou aquilo que ele estava fazendo? Bom, vamos lá, então, aí as opiniões dos nossos ouvintes. Eu vou dando uma gulgada aqui em algumas matérias aqui. E tem um camarada que já falou assim, ó, que ele era de uma outra religião. E antes de aceitar Jesus, e ele teve uma enfermidade. E lá nessa religião ele pediu a cura. E que ele foi curado. A pergunta que ele faz é, e aí, quem curou? Foi Deus ou foi o diabo? Porque ele não era cristão, ele não era evangélico. Então fica aí a pergunta. Jaque Cruz também faz uma pergunta. Então, e nos casos onde acontecem que as pessoas creem que a senhora deles o curou? Quem curou? Foi Deus ou foi o diabo se passando por esta senhora? Estou confusa. Ele tem poder para curar, mas não curar completamente? Como ele cura, mas a pessoa fica doente? Como que é isso? Ou seja, a Jaque tá cheia de dúvida aqui, né, Jaque? Já a gente responde aqui. Luiz Fernando São José dos Campos, sim, ele tem poder, mas ele cobra. E o preço dele é a alma. De que vale ganhar a fama, sucesso, dinheiro, enfim, ganhar o mundo, que é passageiro, e perder a sua salvação, que é eterna. Lígia Botelho, o diabo não tem poder para curar, o único que tem este poder é o nosso Deus. Margarete Barbaza, segundo aos Coríntios 11, fala sobre o diabo se fazer de apóstolo. Então, para enganar, ele precisa operar milagres. Josemara, eu não acredito que o diabo tem poder para curar ninguém. Aliás, ele não tem nem a chave do inferno. Imagine para curar alguém. Márcio Afonso, eu acho que ele dá com uma mão e tira com as duas. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. O pastor João levantou até o dedinho assim, ó. Vai lá, pastor, e aí? Perdão, pastor. Bom, eu entendo que está muito clara aqui a questão que nós estamos debatendo. É o diferencial. Pode ver que está todo mundo batendo nessa tecla. Eu acredito sim que o diabo ele pode colocar o mal em alguém, como ele colocou em Jó, com a permissão de Deus. E coloca, imagina aquelas que não têm a proteção de Deus, que estão sem aliança com Deus. Ele deita e rola. Ele coloca. Ou seja, quem tem comunhão com Deus só será tocado se Deus permitir. Se Deus permitir. Ponto. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Isso. Agora, e quem não tem? Então a pessoa está no mundo, ela não tem contato com Deus. A porta está escancarada. Então aí o diabo pode entrar e fazer a festa. Enfermidade lá. E ele tem essas estratégias. Imagina só a ciência de Satanás. Se hoje a ciência nossa está avançada, imagina dele que já está estudando o homem há milhares de anos, né? Então essas cirurgias que nós vemos aí, como os irmãos estão citando, que arrancou aquilo e fez aquilo, fez um corte lá e tira. Irmão, isso é tudo segundo a eficácia de Satanás. Mas justamente é o que eu estou dizendo, não é uma cura verdadeira. O que ele está fazendo ali é uma encenação, é um teatro. Ele coloca a enfermidade na pessoa, prende ela lá, porque ele vai mostrar, olha, aqui você vai ser curado, você vai ser tratado, mas como já foi dito, ele escraviza aquela pessoa, aí tira uma enfermidade que ele mesmo colocou. Para mim isso não é cura, isso não é cura. Se eu coloco o mal na pessoa, eu vou lá e tiro,
e eu tô fazendo bem pra ela, não tô. Eu tô piorando a situação dela. Mas se ele colocou e tirou, então... se ele colocou a enfermidade tem que sair. É mais ou menos o exemplo do violão, né? Ou seja, se colocou o violão pra cá, colocou o violão pra cá. Mas não é a cura verdadeira. É uma mentira, um teatro, um engano. Mas a pessoa não estava verdadeiramente doente? Não, claro, se ele colocou uma enfermidade nela, então ela estava doente, ele só retira. Mas isso não é cura, irmão. Mas ela estava doente. E você concorda comigo que isso é uma mentira de Satanás, como foi Mas dito ela estava doente? Sim, ela estava doente. E agora a doença saiu? Saiu porque ele retirou. Isso é cura. Se ele retirou, então ele curou. Não, mas isso aí não é cura. Aí eu sinto muito. Eu vou dizer aqui, se a gente concordar com isso... Mas o que define uma doença? Porque se a definição de uma doença for um laudo clínico... Existem casos de pessoas que tinham um laudo clínico. Sim. Então, o que vai definir que, de fato, a pessoa estava doente? Sim, aquela questão do diagnóstico. Ok, a pessoa aí ela vai lá e faz o diagnóstico de novo e agora ela não tem mais aqueles mesmos sintomas. O diabo tirou aquele sintoma, tirou aquela enfermidade que ele tem o poder de lançar. Certo? Então e ele retira. Não é cura. Isso aí não é cura. Pra mim Como não é que cura. chama? Como que não, vai dar o isso nome aí ele tá retirando o mal que ele fez. É igual eu falar assim, o sequestrador te sequestrou, tá aqui com você, aí daqui a pouco ele te lança, te solta. Entendeu? Eu vou dizer que houve resgate? Ah, não, alguém resgatou ele. Ele simplesmente desfez o mal que ele estava fazendo. E não existe, na minha visão, como eu atribuí a Satanás o poder de curar se ele está enganando e mentindo. A mesma coisa que eu falo, o falso profeta, ele tem poder de curar. Na verdade, o poder que ele tem é um engano, não é verdadeiro. Então, é esse que é o detalhe que eu acho que é muito relevante. Porque Cristo, a palavra de Deus é clara, né? Cristo despojou todo o principado e potestade e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2,15. Então, se ele foi despojado, irmãos, imagina só que poder que ele tem. Deixa eu ouvir a opinião. Ele só engana. Então, na opinião do tudo pastor, mentira. O diabo hoje, então, não teria mais poder. Não, poder, como eu disse, o poder que ele tem é para fazer apenas o mal nas pessoas. Esse é o poder porque é dele, né? Isso aí Deus não deu para ele, é originário dele, por causa da desobediência, da queda dele, ele caiu nessa circunstância, nessa situação. Então o poder dele é para matar, como já foi dito pelo irmão, roubar e destruir. Não existe poder em Satanás para fazer bem, ele não faz bem para ninguém. Pastor, o diabo pode abrir uma porta para uma pessoa prosperar? Não é que é abrir porta e prosperar. O diabo ele tem os poderes, como já foi dito, né? Eu concordo com isso, como eu falei. Os poderes que ele tem são mundanos. Então ele controla principados, até porque potestades. Ele chegou para Jesus e falou: se você me adorar. Sim, mas ali também você sabe que era uma mentira, né? Eu entendo ali que é uma mentira. Mas pessoas, por exemplo, que têm fama, sucesso e que tem depoimentos que fizeram lá um pacto com o demônio. Digamos que Satanás. A pergunta dele é se Satanás tem esse poder. Claro, ele tem o domínio, o controle das organizações. Então ele chega lá numa organização e ele tem lá demônios que comandam essas organizações por trás de pessoas. Ele encaixa a pessoa onde ele quiser. Então ele tem poder de fazer isso. Esse poder ele tem. Agora, curar, como eu estou dizendo, nesse sentido que eu entendi, que é hoje o debate de curar genuinamente, ele não tem, porque esse poder é exclusivo de Deus. É melhor que eu falar, Satanás tem poder de ressuscitar alguém? Tem. E aí? Ele tem poder? Claro que não. Ele não tem poder sobre a vida. Ele não tem essa autoridade. Jesus, então, acho que aí nós temos um texto claro, né? A vida quem dá é Deus e é Deus quem tira. Sim. Ponto. E a cura é a mesma coisa. Agora, e a cura? Tem um texto bíblico que diz que ao diabo não foi dado o poder de cura? Eu pergunto ao contrário. Existe algum texto bíblico que dá o poder a esse a Satanás? Não existe. Os textos bíblicos que nós temos são textos que dizem que ele vai operar, que ele opera maravilhas e milagres. E não só lá, mas também nós temos aqui em Mateus 24, que não é um texto para a grande tribulação, é um texto. Sim, mas aí é engano. É falsos profetas. Irmão, como eu disse, a teoria da árvore venenosa e dos frutos venenosos. Gente, o falso profeta não produz uma cura verdadeira. É isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. É a minha visão. Vamos para o intervalo. O pastor Klaus Piragini vai tirar todas as nossas dúvidas agora após o intervalo e ele vai resolver o problema. Eu sei que ele está ouvindo a gente lá, está ouvindo o debate inteiro, então ele já ouviu 1 hora, ele vem agora com a solução para o debate, ok? Vamos para o intervalo e a gente volta já já.
Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. E o Debates da Vida está de volta. Muita gente participando hoje em áudio. Cláudio, tem muito áudio aqui, só não tem nenhum vídeo. Pode mandar um vídeo também, tá? No 12997472010. E eu quero saber como tá a nossa pesquisa. Vamos à nossa enquete, então. O resultado tá praticamente o mesmo, tá meio que parado, tanto no Face quanto no YouTube. Mas vamos lá então, o YouTube deu uma mexida agora, acabou de mudar. Mas vamos lá, 31% no Facebook, 31% a 69%, 31% dizendo que sim, que o diabo tem poder para curar e 69% estão dizendo que não. No YouTube, 42% a 58% virou agora para 40% a 60%, ou seja, praticamente o mesmo resultado, mudou um pouquinho, mas a tua opinião, ela é muito importante, você quem muda o resultado. E no meu Instagram, @CláudioApolinário, o resultado está 18% dizendo que sim e 82% dizendo que não. Então mande para cá sua opinião, participe da enquete, YouTube e Facebook Eu Tô Na Vida e no Instagram Cláudio Apolinário. Entra lá, faça agora a sua participação aí, vote e certamente a gente vai chegar a uma conclusão daqui a pouquinho. Agora nós teremos a participação do pastor Klaus Piragini. Faz tempo que ele não participa com a gente, então eu vou dar aqui a ficha corrida do pastor Klaus, ok? Pastor da Igreja Evangélica Quírios, escritor, bacharel em teologia, formado em liderança pelo Instituto Haggai nos Estados Unidos e coaching em inteligência. Pastor Klaus, satisfação enorme tê-lo junto conosco, mesmo porque hoje o senhor vai elucidar o caso. E aí, meu amigo, o diabo tem poder para curar? Meu amigo Cláudio Apolinário, que honra estar aqui com você, que alegria. Estamos juntos aqui. Com o pastor Luciano mais uma vez, pastor Jonatas. Quem sou eu para elucidar esse caso, né? Quem dera eu pudesse elucidar. Eu uma hora ouço o Luciano falar e eu falo, meu Deus, é isso. Outra hora o Jonatas fala, eu falo, não, acho que é isso. Mas no meu pensamento, assim... 4 minutos, tá, pastor? Textos na Bíblia. Tá bom, no meu pensamento fica bem claro, assim, que quando a gente pensa na cura, né? Que nem nós estamos falando, o pastor Jonatas falou também... e ele coloca a enfermidade, né, na ótica de quem está sendo retirada a enfermidade. Então para aquela pessoa ela foi curada, né, porque ela sentiu as dores, ela tinha as laudos, ela tinha os diagnósticos. Se foi o inimigo que colocou, ele tirou. Então para a pessoa ela foi curada. Agora a cura que eu entendo que a gente está querendo dizer é a restauração plena e completa do corpo, do físico e da alma. Então esse é só o Senhor que pode fazer. Agora, a questão física ali da enfermidade, ele colocou. Existe um texto na Bíblia que eu fiquei pensando, porque foi falado muito assim sobre a questão de que o diabo não pode curar, né? Não tem nenhum texto na Bíblia. E aí eu vou jogar aqui no debate para a gente discutir, porque em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então fala aqui da besta, né, que é o anticristo, que ele vai ser ferido de morte e ele vai ser curado, né? Então a ideia para mim aqui é que, no versículo 4, e adoraram o dragão, adoraram o diabo porque deu a sua autoridade à besta. Então esse é um texto que fala aqui de alguma cura, né, sobrenatural aí que o diabo vai fazer no anticristo. E em Apocalipse também 16... há um texto que eu acho que é interessante, que diz assim: então vi saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São espíritos demônios que realizaram sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu entendo quando a Bíblia fala sinais milagrosos, ela está falando não só de sinais da natureza, como sinais de cura também, né? Sinais de restauração física, coisas que vão chamar a atenção. Eu entendo quando o pastor Jonathan diz que isso tudo no final é para enganar. Isso é verdade, o diabo só quer enganar, quer prender as pessoas, quer trazer, como ele vai fazer com o anticristo, para que as pessoas acreditem que ele é um Deus, né? Por causa dessa cura que ele vai viver. Mas eu entendo que isso também mostra para nós que ele tem poder para fazer esses sinais a fim de enganar as pessoas, né? E o resultado é esse que já foi falado aqui no debate, até para o pastor Luciano também, que é para prender, né? Deixar a gente preso, enganado nisso e levar a gente cada vez mais para baixo, né? Com uma mão ele dá e com a outra ele vai tirando tudo aquilo que ele
trouxe na vida daquela pessoa. São textos, para mim, que falam, né, dessa questão. Em questão de texto de enfermidade, o pastor Luciano falou vários textos, né, vários textos na Bíblia que demonstram aí que existem espíritos de enfermidade e que quando eles foram expulsos, né, as pessoas foram curadas. Essa é a minha participação, eu coloco aqui essa questão da cura do anticristo aqui, né, que eu acho que isso pode ser também levantado que, mas isso só vai acontecer no final do tempo, nos tempos do anticristo. Mas o texto não diz que isso não poderia acontecer de outras maneiras, né, com outras pessoas. Ele só diz que isso vai acontecer. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, viu, meu amigo querido? Saudade de você, pastor Cláudio. Maravilha, pastor Klaus. Pastor Klaus, que continua conosco nesse bloco do debate, a opinião do ouvinte é muito importante para nós. Ele trouxe aí alguns textos de Apocalipse e fez a correlação de que, olha, lá diz que vai acontecer no fim dos tempos, o que não significa que não acontecerá agora, né? Então a gente precisa achar algum texto que diz assim, não, só vai acontecer lá. Não, o texto está dizendo que vai acontecer lá e não só acontecerá lá. Então a gente vai discutir isso aqui com os nossos convidados. Gente, hoje o pessoal gostou demais de mandar áudio, então a gente tem áudio para danar aqui e várias perguntas, inclusive. Então, Simone, vamos colocar os primeiros 3? Vamos lá, então. 3 não, coloca 4, que é para entrar aqui o do Wilson lá do Canadá. O Canadá tá lá em Toronto, Canadá, manda para cá. Né? Vamos colocar até ele. Vamos lá. O Alexander, também o Jefferson Santos de Jacareí, a Rosângela de Itaquaquecetuba e o Wilson de Toronto, no Canadá. Creio que o diabo não cura. O diabo não cura. O que cura as pessoas são a fé que elas têm em Deus, né? Eu não creio que o diabo tem poder de curar ninguém, né? A gente vê um exemplo muito claro disso quando é falado lá no livro de Jó, né? Quando ele pede permissão a Deus para tocar em Jó, né? E Jó fala, tira tudo que ele tem, mas não toque na alma dele, né? E é isso, eu creio que ele não tem poder para curar. Alô, bom dia a todos, aqui é o Jefferson de Jacareí. Eu acho que o diabo não tem poder para curar, mas sim para camuflar. Eu acredito que ele possa usar isso, fingir que curou, mas não está curada a pessoa, sim camuflado. Eu acho que sim, ele faz para enganar, para a pessoa ficar presa a ele. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, eu sou a Rosângela de Itaquaquecetuba. Não, o diabo ele não tem poder para curar, ele tem poder para enganar, porque a pessoa que se acha que está sendo curada pelo diabo, ela está sendo enganada. E pelo contrário, além dela ser enganada que ela está sendo curada, ela vai ficar mais doente espiritualmente, porque ela vai ficar prisioneira ao diabo. Só quem tem poder de curar é somente Jesus. Olá, Vida FM, bom dia! Eu creio que sim, o diabo ele tem poder sim para curar, porque a finalidade é enganar, é segurar a pessoa, porque o diabo ele quer ceifar almas. Então tudo que for necessário ser feito ele vai fazer, ele vai curar, ele vai te prosperar, ele vai dar tudo o que você quiser para que até o fim da sua vida você continue com ele. Bom, maravilha, opiniões dos nossos ouvintes. Temos aqui uma pergunta da Fabiana Vale. Será que poderíamos dizer que a fé da pessoa é tão grande que ela é curada através da fé? Maria de Fátima, jamais o diabo tem poder para curar e até mesmo matar, porque cabe a Deus dar a vida e tirá-la. Ele só pode fazer isso com permissão de Deus ou de nós mesmos, com as brechas que abrimos para ele entrar. E temos aqui um testemunho, Adriano Santos de Salesópolis. Eu levava minhas filhas em benzedeiras para curar crebantes, eu acho que deve ser quebrantes, né? E bucho virado, e saíam todas bem. Até hoje eu não sei o que é o bucho virado. Também não... O que é bucho virado? Não sei também não. As mulheres sabem o que é bucho virado? Pô, ninguém sabe o que é bucho virado, irmão. Deve ser o bucho de ponta cabeça. Eu acho não que sei. Isso aí é mais psicológico, esse bucho virado aí, acho que é mais psicológico. Ué, mas ele tá dizendo que as crianças saíam benziam e saía tudo curado. Então é psicológico. Ô, irmão Adriano, irmão Adriano, manda pra nós aí pra gente entender que negócio é esse aqui. Bucho virado, né? Mas vamos lá, senhores. Bucho virado é o nome... A nossa produção é espetacular. É o nome dado ao espasmo muscular no músculo do diafragma.
Então o diafragma, ele deve ser tipo uma contração, sei lá, como que chama aquele negócio da na perna? Cãibra, uma espécie de cãibra na perna, ou seja, o bucho virado, ele se vira lá dentro. Ou seja, o camarada foi na benzedeira e curou. E aí, foi Deus que curou ou foi o diabo que curou? Eu acredito que foi o diabo, eu não tenho problema de acreditar nisso. Eu tenho com muita facilidade essa compreensão, né? Que ele pode curar e... Com o intuito de enganar, sim, mas eu acredito que ele tem esse poder, sim. Deixa eu puxar lá, então, para a colocação feita pelo pastor Klaus Piragini. Ele citou os textos de Apocalipse em que menciona que Satanás terá esse poder. Logo no início do debate, o pastor Júnior já fez essa consideração. Não, mas isso é lá na frente. Mas o pastor Klaus, ele usou aqui uma frase, é o seguinte, não, mas não tem nenhum texto que diz que não aconteceria em outro momento. Registra que lá acontecerá. Mas não diz que em outro local, que em outro momento não aconteceria. Sim, perfeito, eu entendi a visão do pastor Klaus, mas é assim, no entendimento bíblico que nós temos, nós não podemos ir além das escrituras. Eu acho que é uma base que nós temos que ter hoje, né? Se eu começar aqui a fazer inferências, meu irmão, não vai acabar nunca. A gente vai escrever livros e livros e livros além do que está escrito. Isso é um perigo, isso para nós é muito grave. Se nós não falarmos de acordo com as escrituras, nós não veremos a alva, a palavra de Deus fala. Mas aqui, nós temos esse texto que o pastor Klaus... Um abraço, pastor Klaus, prazer falar contigo. Esse texto que o pastor Klaus colocou, eu entendo com muita tranquilidade, que é um texto que fala da grande tribulação. Mas um dos textos que eu apresentei aqui, que é o de Mateus 24... é justamente os textos que Jesus ele vai apresentar os sinais do fim dos tempos. É Mateus 24, 24? Isso, Mateus 24, 24. E ele vai trazer na verdade o capítulo 24, os primeiros versículos, ele vai trazer uma série de situações, né? Nação contra nação, reino contra reino, o amor de muitos esfriando. E uma das coisas que ele vai falar é isso, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando, eles vão realizar grandes sinais. Ele tá dizendo aqui, grandes sinais e prodígios. Então esse texto, pastor, não dá margem para entender de que acontecerá. Esse aqui é antes da tribulação, que fique claro. É como eu já disse, eu concordo, mas esse falso profeta, ele não pode produzir verdadeiros milagres. Essa é a questão que nós temos que pontuar hoje. É muito diferente. Eu gostaria até de citar um texto aqui de João 8:36, fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem tem o poder verdadeiro de libertar, de curar, é só Jesus. Não tem margem para Satanás aqui nesse ponto. Pastor Klaus. Então, o pastor Jonatas fez essa colocação agora, né, de que quem tem poder para libertar e curar é só Jesus. Isso não tenha dúvida, né? A Bíblia é clara em dizer. Porque quando a gente entende que, por exemplo, quando o pastor Luciano fala sobre sinais, né, e prodígios de Mateus 24, o que seriam esses sinais, né? O que seriam esses prodígios, né? O que seriam? Em questão em Atos dos Apóstolos, Paulo encontra aquela adivinhadora, né, que pelo espírito maligno adivinhava. Ela tinha um poder limitado de prever alguma coisa do futuro, limitado, talvez com enganos também, talvez com ideias, mas com psicologia, não sei, da época, mas a Bíblia diz que ela tinha esse poder e que ela adivinhava por espíritos malignos, né? Então a gente vê que o diabo tem, quando você pega, por exemplo, o caso de Jó, a gente vê que ele devastou, né, o gado de Jó com fogo, depois com vento, né? E depois colocou uma enfermidade na vida de Jó. Então ele fez vários tipos de manifestações diferentes ali, de poder, de sinais, né? De malignidades. Então eu não consigo entender por que a gente não pode acreditar que aquele que colocou a doença tirou a doença também para enganar as pessoas, né? É a mesma coisa que a gente vê aí, né? A pessoa que vai fazer um golpe e cria o golpe para poder enganar as pessoas. Agora, o famoso cria dificuldade para vender a facilidade, né? Exato, né? Então, isso para mim assim, é uma questão mais de semântica mesmo, a questão de que o que é a cura? A cura é quando uma doença sai para mim. Então, se a pessoa recebeu aquela doença do inimigo. Agora, quando ele falou que eu não entendi direito essa parte do pastor Jonatas, mas ele quis dizer que eu usei um texto, mas que eu estou fora da Bíblia. Eu não entendi por que ele disse isso, porque na verdade eu estou usando o texto de Apocalipse. Eu entendo. Não, pastor, não foi isso não, o senhor não entendeu, depois eu explico. Então, tá bom, mas eu entendi assim, porque eu entendo que a gente está usando uma questão de dispensação, vai ser o tempo, né, do anticristo.
Mas o que eu quis dizer é que não há nenhum outro texto que diz que ele não pode fazer isso. Sim. Aliás, há vários textos falando que ele vai fazer sinais, prodígios, né? Inclusive maravilhas, né? Na versão que eu estava lendo aqui, eu vi que a versão de vocês é um pouco diferente, mas de 2 Tessalonicenses, a vinda desse perverso, então está falando do anticristo, né? É segundo a ação de Satanás. Quer dizer, a vinda é no futuro, mas a ação é do diabo. A ação é algo que ele faz com poder, com todo o poder, na versão que eu estou lendo, 2 Tessalonicenses 2,9, com sinais e com maravilhas. Agora vem aqui, enganadoras. Então, a forma como eu li esse texto é que as maravilhas, elas podem ser reais aos olhos do homem, mas elas vão enganar. O objetivo final é enganar. O objetivo é o engano. Mas elas são reais. O objetivo é o engano, mas houve a cura. Porque Então, o fogo que cura, caiu, porque- o fogo que caiu na casa de Jó é de verdade. Os sinais que ele faz, sim, são verdadeiros, com o propósito de enganar. Pastor concordo. Luciano, mas o eles texto são sinais bíblico, verdadeiros. ele é claro. Em 2 Tessalonicenses 2,9, claramente, sinais e prodígios de mentira. Então eu não posso dizer que são verdadeiros, são de mentira. Eu Então, não mas sei na sua como ele vai versão tá fazer, mentira. né? Eu estou lendo em outra versão que está dizendo que é enganadora, né? São Você sinônimos, fala, né, pastor? Então, mas a ideia da mentira aí para mim, por exemplo, quando a casa de Jó caiu com o vento, aquela manifestação maligna que destruiu ali a casa dele, ela foi real, não foi? Ela foi para levar Jó para o engano, para levar Jó a negar a Deus. É isso que eu entendo, entende? Sim. A própria doença de Jó, né? Ou seja, as chagas Foi que foram real? colocadas no Jó também foram reais. Foram reais. São poderes que Satanás tem limitados, dados por Deus para fazer o mal. Então, o poder de colocar a doença, isso não tem dúvida. Não tem discussão. Então não Isso tem ele discussão. Todos concordam Matar, que roubar e colocar, destruir. ele coloca. A Bíblia é claro, irmão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, então colocar, ele coloca. Sim. O problema está no tirar. Sim. O problema é a questão da origem dessa enfermidade. Se o diabo colocou e ele tira, ele não está curando ninguém, ele só está enganando. Agora, se for uma enfermidade que não tem origem demoníaca satânica, ele não tem poder para curar, é só isso. Isso mata o nosso debate aqui hoje e demonstra claramente que o único poder que tem para curar genuinamente é o de Deus. Deus pode curar qualquer circunstância. Então, agora, veja ele bem, colocar a enfermidade e tirar, ele não está curando, ele só está enganando. O pastor Jonas está fazendo aqui uma distinção que eu queria ouvir o pastor Klaus e o pastor Luciano. Ele está fazendo uma distinção mencionando o seguinte, então se for uma doença em que o próprio Satanás colocou e tirou, aí o pastor Klaus mencionou a questão semântica, né? Ou seja, a questão do entendimento. Se ele colocou e tirou, o pastor não considera como uma cura genuína. Se ele colocou e ele tirou, ele apenas enganou. Já o pastor Luciano e o pastor Klaus entendem, não, peraí, se colocou e tirou, então a doença estava lá. Claro. Se estava, saiu, ok. Agora, uma doença que não seja colocada por Satanás, Satanás tem poder de curar? Claro. Ele pode. Eu não vejo problema de acreditar nisso, não vejo problema. Até porque pessoas nascem dessa forma e vão lá num lugar onde tem alguém que está incorporado com Satanás e a pessoa é liberta, é curada. Eu não vejo problema nisso. Pastor Klaus. Eu entendo que quando a Bíblia fala de sinais e prodígios, né, isso para mim não é só sinais da natureza. Até quando Jesus curava também, a Bíblia diz que ele fazia muitos sinais, muitos prodígios, né? É um termo usado na Bíblia para falar também de curas. Sim. E eu acredito que isso está sendo relacionado na própria cultura da palavra nos tempos bíblicos, né? Os sinais eram sinais milagrosos. O que eram os sinais milagrosos no tempo de Jesus? Eram curas que Jesus fazia, né? Eram também sinais da natureza, era a multiplicação do pão, eu entendo tudo isso. Agora, a questão é que eu percebo é que quando a gente fala assim, se ele tem poder, por exemplo, como é que eu vou definir o que a Bíblia está determinando como poder? Qual é o tamanho do poder do diabo, né? Então a Bíblia diz que realmente, como o pastor Jonathan falou, que ele tem um poder limitado por Deus, que a vontade permissiva de Deus é o que rege esse poder, né? Deus permite ou não ele fazer, mas que ele tem poderes para mexer, inclusive na natureza. A Bíblia é clara em dizer em Jó que ele tem poderes para mexer na natureza. Isso é uma coisa que a gente podia fazer um debate um dia, né? Quando Jesus, por exemplo, acalma a tempestade, a sensação que passa o texto é que ele está repreendendo a natureza, né? Alguma potestade ali naquele momento, né? E logo depois, quando ele desce do barco, ele vai encontrar lá
os gadarenos, né? Que vai estar lá do lado. Mas vamos lá, Simone, Pastor falou uma coisa importante, essa ideia dos sinais, pastor Klaus colocou, no Evangelho de João não aparece milagres, lá são sinais, são 7 sinais, são 7 milagres que lá em João são chamados de sinais. Então se nós formos olhar pela ótica de João, sinais para João significa milagres, curas. Bom, vamos, Simone, coloca para mim os 3 próximos áudios aí, porque inclusive tem 2 perguntas. Vamos lá. O presbítero Marco Forte, São José, o Edmilson, São José, e também a Sandra, missionária de São José dos Campos. Bom dia, Rádio Vida, presbítero Marco Forte, São José dos Campos. Eu acredito, pastor Cláudio e debatedores, que o diabo tem o poder de enganar a pessoa, de iludir a pessoa com uma falsa cura. Mas poder de curar mesmo, da pessoa ficar sã, por exemplo, uma pessoa que teve um câncer, uma pessoa que tem AIDS ser curada, não tem não, tá bom? Pastor Cláudio, dia 25, estamos juntos. Pesados, boa tarde, graça e paz. A pergunta do debate de hoje é: se o diabo tem poder para curar? A opinião minha a resposta é não. Daí abre-se um leque, e esse leque é: a cura não é através da fé? Edmilson, de São José dos Campos. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Está muito bom esse debate. Mas eu me lembrei de uma situação em que veio um pastor de outro estado, né, aqui em São José dos Campos, para pregar numa cruzada missionária, e ele curava as pessoas no púlpito, da onde tirava caroço de dentro da pessoa e tudo mais. Enfim, era tipo uma cirurgia espiritual. Depois, no final, descobrimos que ele era um charlatão. Aí podemos dizer, quem que curou, Jesus ou o diabo? Sendo que ele estava enganando a igreja. Olha, e aí, gente, agora essa pergunta da irmã Sandra... Falso profeta. Ela me trouxe até a memória de um episódio que eu vivi. Eu estive em uma igreja, na época com meu pai, época de campanha, o pastor convidou ele foi na igreja pregar. Gente, eu me senti mal. Eu me senti mal, porque tinha uma parede... que na parede tinha, sabe aqueles potes de palmito ou de maionese? Sabe aquele pote de maionese? Era a parede inteira. Tinha lá tudo um monte de prateleiras, e na prateleira inteira tinha lá ou caroços ou coisas que teriam saído de dentro de alguém, que esse camarada disse que ele tinha o dom pra isso. Então a pessoa ia lá, a pessoa cuspia isso e ele colocava lá, era um troféu. No seguinte, ó, aqui, ó o tanto de gente que já foi curada aqui na minha igreja. Então tava lá aquele monte de caroço, e ele fazia esse trabalho, a pessoa vomitava na hora, ele pegava aquilo e colocava dentro desse vidrinho lá com o devido álcool, lá com conservante, né? Ou seja, um negócio nojento. E aí, quem fez essas curas lá dentro? Foi Deus ou foi o diabo? Aí nós precisamos estar no contexto para entender, né? E eu também não entendi para que essa exposição. Ué, porque o camarada é megalomaníaco, ele quer se mostrar, ele quer se mostrar. Tem que ser tratada, né? Porque... Mas é mais ou menos o colocado pela irmã aqui, ou seja, né? Ele está fazendo em nome de Deus. Mas Deus faz assim, Deus age dessa forma? E aí depois que sai um caroço, aí vem mais 10 caroços, né? Porque aí já vem todo mundo, eu quero que também. E aí fala, não, tem um demônio dentro de você, eu vou expulsar agora. E a pessoa vai, ele ia fazendo o trabalho. Repito, eu me senti mal. Falei, isso aqui não é de Deus, não. Nunca mais eu volto nesse lugar. Ou seja, pra mim parecia mais um centro de macumba. Mas e aí, a pergunta da irmã? O camarada depois foi descobrir um charlatão, mas houve curas. Quem curou, Jesus ou o diabo? Então... na minha visão, é um falso profeta, né? Você já foi descoberto que ele é um charlatão, então tá bem comprovado aí. E como nós já estamos debatendo, existem essas situações que a pessoa que se é um falso profeta tem um demônio agindo por trás dela. E esse demônio pode se produzir essas situações justamente para que essa pessoa potencialize a sua instrumentalidade. Vira um escravo. Para que as pessoas virem escravas daquele sistema, daquele falso ensino, porque um falso profeta não é só esse detalhe
detalhe dos sinais. É muita coisa por trás. Ele vai trazer falsos ensinamentos. Isso, aí vem um louco. Porque você faz um milagre, a pessoa confia e no pacote ele arrebenta com a pessoa. Exatamente. Mas a pergunta é essa, a pessoa veio diagnosticada, tinha uma doença. O camarada fez isso em nome de Deus. Quem curou? Foi Jesus ou foi o diabo, pastor Luciano? Diabo. Tá bem claro, né? Diabo. Isso aí tá bem João claro. de Deus falava em nome de Deus. Então o diabo curou. Sim, eu não tenho problema de falar. O diabo curou então, pastor? Então, aí é a nossa questão hoje, né? Eu entendo, como eu já expliquei para os irmãos, que a verdadeira cura só Deus produz. O diabo, mas as pessoas eram crentes. Mas eram crentes, pastor. Mas a pessoa está sendo enganada. A Bíblia fala que, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, se ela é crente, então quem pôs essa doença nela não foi o diabo. Ué, por que não? Mas ela não é crente? Os anjos do Senhor não acampam ao redor? Mas olha, a nossa vida espiritual só Deus conhece, entendeu? Eu posso estar aqui... Mas era tanto caroço. Se o senhor fosse lá, o senhor vai ver o tanto de caroço. Imagina, só de pensar aqui já tá me dando... Nossa, mãe. Sabe? Agoniante. É uma coisa absurda. Mas imagina, pastor Cláudio, muitas pessoas estão dentro das igrejas, tem que tomar cuidado com isso, não é porque tem o rótulo de cristão, mas é a vida dela com Deus, né? Então, Jó era um crente verdadeiro, era alguém que tinha aliança com Deus verdadeiramente. Então, você vê muitas vezes a pessoa que muitas vezes pode estar com uma brecha na vida dela, pode estar até afastada de Deus dentro da igreja. Esse é o problema que nós temos que tomar cuidado também. Eu coloquei vários áudios, deixa eu ler algumas opiniões aqui, porque tem gente que manda por opinião. A Jussara, digitado, né? Jussara de São José dos Campos. A igreja X, irmã, eu não vou citar o nome por questão de ética, tinha muletas penduradas na entrada e pessoas eram curadas e deixavam as muletas por lá. Então ela está dando um exemplo de que... Talvez eu saiba até que igreja X é essa. É diferente. Tem realmente os dons de curar. Isso existe, é bíblico, né? Lá em 1 Coríntios não fala sobre os dons de curar. Aí já é outro debate, né? Tem o debate. Tem pessoas que são sensacionistas, não creem mais nos milagres. Não, mas aí, eu diria até que daria um debate aí com relação a esta exposição, né? Se a igreja ou se o pastor deve ficar expondo isso, né? Ou seja, usando como marketing, né? Não, desnecessário. Edinalva Duarte, a palavra de Deus diz assim, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jamais ele tem o poder de curar. Ué, mas será que a cura não pode vir exatamente como um pacote para destruir? Eu curo, o camarada passa então a ser devoto a mim e depois eu destruo? Não pode ser uma etapa? Foi logo a ideia que eu apresentei do prosperar, por isso que eu perguntei, né? É diferente, né, pastor? Ele prospera e depois escraviza. Vamos separar aqui, né? Eu entendo assim, essa questão é externa, exterior. O diabo está no controle do mundo, mas o diabo ele não tem o controle. Você e eu somos algo, um ser humano é algo extraordinário. Mas pastor, mas se ele não é de Deus, ele está no mundo, não tá? O senhor não falou que ele está com a brecha aberta? Ou seja, ele está no mundo, ele faz parte do mundo. Sim. Se ele faz parte do mundo... Eu acho que seria bom, se ele não tivesse esse acesso, eu acho que seria melhor pra gente. Claro. Mas ele tem esse acesso. Sim, tanto que ele usa as pessoas pra cometer tudo que... Existem pessoas que fazem coisas que nós sabemos que é demônio, não é possível que uma pessoa na sua sã consciência... Levitar, furar a mão, tem uns negócios que tem coisas aí que se a gente for relatar aqui, eu estive em Serra Leoa, na África, os missionários relatam lá umas coisas assim, de bruxas e absurdo, se contar ninguém acredita, né? Olha a colocação da Rosângela aqui, ó. Tem poder sim. Para enganar as pessoas, ele é capaz de fazer coisas muito maiores, mas o preço é alto demais. Sim. Deus é mais. Então, ou seja, será que o ponto não é esse? Ou seja, olha, o capeta faz, só que depois o preço que você vai pagar é muito alto? E o Renato Cunha, o diabo não tem poder para curar, e sim para destruir. Porque se alguém acha que ele curou, na verdade ele está destruindo mais ainda. A Bíblia já nos diz, então me diz onde que o diabo pode curar alguém. A pergunta é se tem algum texto também que diz que ele não pode. Não, que ele não pode tá muito claro, porque ele foi despojado. Na minha visão é essa. Se ele é despojado, irmão, a gente procura ver o que significa despojado aí. Ele não tem mais esse despojado poder. Ele não teria mais nenhum poder. Sim. E poder mas ele tem. Ele foi despojado. O poder que ele tem é sobre o mundo. Ele pode manipular circunstâncias, ele pode causar essas situações na vida das pessoas. Mas ele pode colocar doença, ué? Pode colocar doença. Então ele tem o poder pro mal. Ele tem o poder pro mal. Deixa eu participar aqui. Pastor Cláudio. Deixa o pastor Cláudio aí. Ô, pastor porque quando o pastor Jonatas falou que não tem poder, né? O próprio apóstolo Paulo, ele não fala que ele tinha um espinho na carne, o mensageiro de Satanás? Sim. Então, o apóstolo Paulo, que era um servo de Deus, que... Então, mas eu sei, pastor, mas o senhor não está falando agora
que ele não tinha poder e tal, e o apóstolo Paulo não fala que ele tinha um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, e que todos nós aí acreditamos que era uma enfermidade que vinha para esbofeteá-lo, né? Então, quer dizer, esse homem, o apóstolo Paulo, era um servo de Deus, e Deus disse que quando ele orou pedindo a cura, o Senhor falou que a graça bastava. Então, esse é um texto claro que mostra o poder do inimigo de lançar enfermidades, né? E o senhor está colocando, ele não foi despojado de todos os seus poderes, né? Sim. Seria bom se fosse. 2 Coríntios capítulo 12, né, falando claramente sobre isso, que é o mensageiro de Satanás. Ele não fala isso, pastor? Então, não, está muito perfeito, pastor Cláudio. Isso aí eu concordo. Isso aí eu concordo. Ele tem o poder para fazer o mal. Isso é pacífico, né? Isso a gente... mas a pergunta é onde tem que diz que ele não pode. Exatamente. Quando fala que ele não pode curar, em Apocalipse capítulo 13, a gente viu lá que ele vai fazer uma cura milagrosa no anticristo. Tudo bem que a gente vai voltar ao assunto na visão do pastor Jonatas, isso vai ser uma liberação naquele momento da grande tribulação, né, da questão do início das dores ali. Mas eu não vejo nenhum outro texto que diz que ele não podia fazer isso antes. Vejo que ele vai fazer isso. E que em outros textos diz que ele tem poder para fazer milagres, né? Então, agora quando a gente fala assim, que é uma questão que a gente podia pensar aí teologicamente, né? O que Paulo realmente quis dizer com essa seta que ele estava passando ali, com essa batalha, né, com esse mensageiro de Satanás, em 2 Coríntios 12, a ideia é que existe sim uma batalha espiritual muito forte e que às vezes o inimigo tenta lançar enfermidades na nossa vida, assim que eu entendo, né? Maravilha. Pastor Klaus, se o senhor tiver mais alguma coisa para acrescentar, é as suas mídias sociais também. Ok. Não, a única coisa que eu penso eu acho que é importante a gente terminar esse debate dizendo que, claro que todo o poder, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. A nossa vida não está sujeita ao diabo, a nossa vida está sujeita ao Senhor. No dia que você entregou a sua vida para Jesus, ele se tornou dono da tua vida, né? Então você é precioso ao Senhor, Ele vai guardar você, Ele vai proteger você. Então, confia no Senhor. Existem muitas pessoas que hoje acham que se forem buscar numa reza, forem buscar numa curandeira, um milagre, aí vão receber esse milagre mais rápido, né? Mas não pense assim, creia que isso tudo é um engano do inimigo para prender sua vida. Lembra que o Senhor Jesus é o Deus que te sara, te cura, te restaura e que Ele é o Senhor da tua vida e a tua vida está embaixo das mãos dele. Amém? Nas minhas redes sociais, se você quiser me acompanhar, está lá no Instagram, Klaus Piragini, ou no YouTube, Instagram da Igreja Quírios. Então, lá no YouTube, Igreja Quírios e Instagram, Igreja Quírios também. Vai ser um prazer ter você lá como meu amigo. Amém. Obrigado, pastor Cláudio, muito obrigado. Klaus com K, correto? Isso, Klaus com K, Piragini. Maravilha, obrigado, querido. Satisfação, viu, recebê-lo mais uma vez. Vamos então ao nosso intervalo e a gente volta para concluir esse tema, um tema instigante, tem mais áudios aqui, mais considerações. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Muito mais vida, muito mais bíblica. 96.5. Debate da Vida. De volta com Debates da Vida, a última meia hora. Você participando junto com a gente. Continua lá no nosso 12997472010 e também na nossa enquete lá no Facebook, no YouTube e também no seu Instagram, né, Cláudio? É isso aí, vamos lá. Então a resposta, ou melhor, o resultado da nossa enquete até então cai para 21% o número dos que acreditam que sim, que o diabo tem poder para curar, portanto sobe para 79% aqueles que acreditam que o diabo não tem poder para curar. No YouTube 38-62, então também cai um pouco, 38-62, agora 37-63, e no caso do Instagram, vamos ver aqui no meu Instagram, @CláudioApolinário, 18% dizendo que sim e 82% dizendo que não, ok? Então esse é o resultado aí da nossa pesquisa, daqui a pouquinho a gente fecha o resultado final, mas neste momento o resultado está neste formato. Simone, vamos colocar os áudios aí? Vamos lá. Para que a gente atenda o nosso ouvinte, eu leio mais algumas sugestões, algumas opiniões. Bom, tem um áudio do pastor Josiel de Taubaté e Luiz Fernando de São José dos Campos. Eu acredito sim que realmente no nome do poder do Senhor Jesus Cristo, eles têm que obedecer.
Então, se eles trouxeram uma doença através do nome de Jesus, eles têm sim que retirar aquela doença. Então, essa é a minha opinião. E se Jesus mandar, se Deus mandar, sim, eles têm que retirar aquela doença. Se pôs, eles têm que tirar através do nome de Jesus. Pai do Senhor, pastor, o diabo não tem poder de curar. O diabo, ele já fala, ele é o pai da mentira. Então, muitas das vezes o povo procura em outros lugares, em outros deuses, pensando que vai ter cura, vai ter libertação, salvação, mas o único caminho, a verdade e a vida é somente Jesus. Então o diabo, ele é mentiroso, ele não tem o poder de cura, somente Jesus. Maravilha, estão então a opinião dos nossos ouvintes. Tem mais uma do Jeffrey aqui, mas o áudio ainda não subiu, Jeffrey. Já a gente coloca aqui a tua posição aí. Temos aqui o Jonathan, parente do pastor aqui, é xará do pastor Jonathan. Quando o diabo vai até Deus pedir permissão para tocar em Jó e depois veio a lepra, foi o próprio Deus que o curou. O diabo pode colocar a doença ou a enfermidade, mas Deus ordena a retirada. Então, o diabo somente retira o que colocou. Fábio de São Paulo, ele cita o texto de Mateus, capítulo 11 e o versículo 24, diz que os fariseus eram confrontados pelos que estavam com eles e ficavam discutindo porque era algo que não acontecia com frequência. Como eles queriam que o povo desacreditasse de Jesus, muitos se questionavam como os milagres aconteciam. Aí eles falaram que foi pelo diabo. Daniela Galvão, de Caçapava, acredito que o diabo só tem poder de enganar as pessoas, porém curar jamais. Rose, de São José dos Campos, eu acredito que o diabo tem o poder somente de mascarar uma cura, mas só quem cura verdadeiramente é Deus. Rosália, eu acredito que sim, pois a palavra diz que haveriam sinais e prodígios feitos pelo diabo. Bom, voltamos, temos o áudio aí? Então vamos ao áudio, o áudio é do Jeffrey de Taubaté. Vamos lá. Bom dia, Satanás não tem poder de cura, mas o que acontece muito aí eu conheci uma pessoa que estava desesperada, precisando de um milagre, e pediu para nós da igreja orar. A gente orou lá, o pessoal da Batista orou, graças a Deus ela foi curada. Porém, nas redes sociais dela, ela colocou que Baal a curou, né? Não foi Jesus Cristo, e sim Baal. Na cabeça dela, ela se enganou e anda enganando as pessoas por aí. Aí complicou, hein? Aí complicou, ou seja, se foi Deus que curou, ela está atribuindo a Satanás uma cura feita por Deus. Aí já complica legal. Mas vamos lá, voltando com os nossos convidados aqui, nós vamos então ao nosso momento hashtag, que são as palavras retiradas da internet conectadas com o tema. O tema de hoje é se o diabo tem poder para curar. Então eles vão dizer se há conexão ou não com o tema de hoje, ok? A sua participação continua sendo fundamental para nós, vai mandando para cá. Já eu vejo se eu consigo ler algumas. Vamos ao nosso momento hashtag. Momento hashtag no debate da vida. Vamos lá, começa então com o pastor Jonatas, depois do pastor Luciano Scala, nos dizendo se há conexão ou não com o tema. O diabo tem poder para curar? A primeira hashtag, os internautas citaram, é ilusão. Perfeitamente. A cura do diabo é uma ilusão. É igual você ver um show de mágica, né? Parece, mas não é. Tudo mentira. Pastor Luciano. Não, eu particularmente não vejo conexão. Eu acredito que ele pode curar, então eu não consigo relacionar a palavra com o tema. Maravilha. Segunda hashtag, pastor Jonatas, permissão divina. Permissão divina é quando Satanás é permitido a fazer mal a alguém. Deus permite. É o caso de Jó, é bíblico, fundamento bíblico. Pastor Luciano. Eu vejo sim conexão, né? Tanto para colocar enfermidade ou até para tirar a enfermidade. Então eu vejo conexão ao tema. Terceira e última hashtag, poderes. Poderes, Satanás tem poderes limitados por Deus. Ok, pastor Luciano, poderes. Eu acredito sim, eu acredito que ele pode fingir dom de línguas, fingir profecia, e eu acredito sim que ele pode até fazer curas. Então eu creio que tem conexão ao tema. Maravilha, vamos então agora à nossa dica cultural, onde os nossos convidados vão lhes dar sugestões de leituras ou de documentários para que vocês possam se aprofundar no assunto. Debate da vida. Dica cultural.
Comece com o pastor Luciano Scala agora, para que ele já dê a sua dica cultural e também faça a sua consideração final sobre o tema de hoje. 2 minutos, pastor. Muito bem, então mais uma vez, pastor Cláudio, um prazer estar aqui nesta casa. Deus abençoe toda a equipe da Rádio Vida, aos pastores também que debatemos, pastor Jonathan e o pastor Klaus, que Deus abençoe a todos. Como dica cultural, quero deixar uma obra de Tomás de Aquino. Quando nós começamos a estudar acerca da angelologia, anjos, demônios, acredito que é necessário sim estudar um pouquinho daquilo que Tomás de Aquino disse na sua obra Os Anjos. Então fica aí a minha dica cultural para que você possa aprofundar um pouco mais do estudo de anjos e também dos demônios, tá bom? E como deixar minha fala final aqui, dizendo que sim, eu acredito que Satanás tem o poder de promover curas, acredito que ele pode fazer sinais. E acredito sim, porque nós temos muitos testemunhos, não somente algumas citações bíblicas que falam dessa capacidade dele de curar, de enganar, de fazer sinais e prodígios, mas nós também temos exemplos, nós temos muitos exemplos. O Brasil é um país riquíssimo de exemplos, onde muitas pessoas, muitos curandeiros, estão por aí espalhados em todos os cantos do Brasil, operando milagres, verdadeiros milagres, que cientificamente não existem, não existe uma explicação. Então essa é a minha fala final. Para você falar comigo, você me encontra nas minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Twitter, no Instagram, como também no YouTube. Você me acha facilmente. Luciano Scala, Scala como está escrito aqui debaixo, né? ESCALA. E precisando de ajuda com dependência química, eu sou um pastor responsável por uma casa de recuperação. É só você entrar em contato comigo e com muito prazer eu estarei te ajudando. Também sou responsável por alguns projetos sociais voltados a moradores de rua. Caso tenha interesse de estar conosco engajando aí a sua mão de obra nesse projeto, a tua ajuda será muito bem-vinda. Maravilha, pastor. Obrigado pela sua participação. Pastor Jonatas, até 2 minutos, a sua dica cultural e também as suas considerações finais. Perfeito, pastor Cláudio. Quero deixar aqui um livro que eu já li, achei interessante. Esse livro que é Curar Enfermos e Expulsar Demônios, T.L. Osborne. E eu quero hoje enfatizar claramente o texto bíblico, o ensinamento das Escrituras. Quando eu disse, após a fala do pastor Klaus, que não podemos ir além das Escrituras, não estava falando a respeito dele, estava falando a respeito de todos nós, né? E aqui Jesus, quando ele fala em Mateus 12, 24, ele dá um ensinamento claro, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebub, príncipe dos demônios. Jesus, porém, ao ensinamento de Cristo, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, seu reino? Esse ensinamento traz claramente que Satanás, ele só tem uma missão: matar, roubar e destruir. Esse é o papel dele, e jamais ele vai querer curar alguém ou fazer o bem para alguém, a não ser para enganar essa pessoa. Então, quando nós vemos essas curas que estão por aí, é tudo engano de Satanás. Ele está enganando a pessoa justamente para prender a pessoa em falsas doutrinas, falsos ensinos que as afastam de Deus. Mas quando você e eu temos um encontro verdadeiro com Cristo, ali ocorre a verdadeira cura. Como diz a palavra de Deus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a autoridade e o poder verdadeiro, genuíno para curar, somente o nome de Jesus. Então, quando nós vemos algumas curas suspeitas por aí, ou é questão de psicologia, da própria pessoa tem uma enfermidade psicológica, ou é uma operação maligna de Satanás, no sentido de engano. Ele coloca uma enfermidade e ele retira, o que eu não entendo que a Bíblia chancele como cura, mas sim como engano, como nós vemos os falsos profetas que estão por aí afora. Maravilha. Suas mídias sociais, pastor? Instagram, Jonatas Rodrigues, _7. Ela é o mais fácil de me encontrar. Maravilha. Obrigado pela sua participação. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário.
Bom, gente, vamos lá. O tema de hoje deu pano pra manga, né? Porque ele é um tema que realmente ele é instigante, é um tema que nos chama a atenção. E eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que boa parte das considerações que nós tivemos, elas vêm com uma máxima, não obrigatoriamente de uma análise bíblica, mas ela vem, muitas das opiniões que a gente leu aqui, eu vejo que vem de um desejo de dizer o seguinte, não vamos dar para Satanás o poder que ele não tem, né? Então, ou seja, há um pouquinho do bairrismo cristão aí, de que não vamos dar para ele esse poder. E, na realidade, a análise que nós temos que fazer, como bem dita pelo pastor Jonatas e também pelos demais pastores, é uma análise bíblica, ou seja, o que a Bíblia nos diz com relação a este tema. E eu confesso para vocês que nós temos base tanto para defender os dois lados, tanto que os pastores aqui utilizaram textos bíblicos, e ao mesmo tempo eu diria que nós não temos base para afirmar uma coisa ou outra. Pastor, mas como assim? Na realidade, assim, vou fazer uma análise minha. Se nós pegarmos a Bíblia, você não encontra um texto bíblico claro que diga o seguinte, olha, que a Satanás foi dado o poder de cura. Assim como nós não encontramos um texto bíblico claro dizendo a ele não foi dado o poder de cura. A Bíblia fala em questões milagrosas, que ele poderá fazer sinais e prodígios. Que sinais são esses? Quais milagres são esses? Nós não sabemos exatamente quais são. Nós sabemos é que o diabo ele é o príncipe deste mundo e que ele tem poder, inclusive, para colocar doenças. Colocar doenças não há dúvida nenhuma. Isso está claro que ele pode. O problema nosso aqui hoje, ele foi nessa questão da semântica, de entendimento do que é cura e do que não é cura. E eu tenho um ditadinho popular que eu gosto muito de usar, que é todo ponto de vista é visto de um ponto. Então, por exemplo, Satanás, ele coloca a doença em alguém. Então a pessoa, fisicamente, ela não conhece Cristo, ela não é do Evangelho, ela nunca foi numa igreja, ela é do mundo. Portanto, ela está vulnerável à ação demoníaca de Satanás deste mundo, porque ele é o príncipe deste mundo. E essa pessoa, de repente, ela me aparece lá com um câncer, por exemplo. E vamos imaginar, então, que este câncer foi colocado nela por Satanás. Satanás, sendo o príncipe deste mundo e a pessoa estando vulnerável, ele foi lá e colocou esse câncer. Ela não sabe que foi Satanás que colocou. Ela vai no médico, e a hora que ela vai no médico, o médico fala, você está com câncer. Aí ela conhece uma pessoa que diz assim, olha, tem lá o pai de santo tal, o Ogum de não sei o quê, que ele pode te curar. E a pessoa com medo daquela doença, com medo de morrer, de deixar sua família, o que ela faz? Ela vai lá, procura, ela amarra o nome na boca do sapo, ela vai e faz trabalho na encruzilhada, ela faz tudo que o demônio mandou. E aí aquela doença é tirada dela, ok? Quem colocou foi Satanás, mas vai lá e tirou dela. Para ela foi curada ou não foi? Ela vai testemunhar para todo mundo que ela foi curada. É óbvio que foi um engano. Engodo de Satanás, safado, maldito, para escravizar aquela pessoa. Aí a pessoa vai lá e começa então a subsidiar lá o terreiro, ela começa a dar dinheiro pro terreiro, ela começa a fazer tudo lá. Por quê? Porque agora ela foi curada. Aí daqui a pouco ela fala assim, quer saber, eu não preciso mais. Ela vai lá e se afasta. Quando ela se afasta, Satanás faz o quê? Surgiu um outro tumor agora deu metástase. Satanás que colocou de novo. Ela volta no terreiro, faz lá de novo o trabalho, vai fazer os exames e não tem mais nada. Ela foi curada ou não foi curada? Então a pergunta do debate é, o diabo tem poder para curar? A resposta pode ser sim e a resposta pode ser não. Ou seja, segundo a visão do pastor Jonatas, visão bíblica, a cura genuína, verdadeira, a cura que não tem mais volta porque foi curado por Deus, só foi dada a Deus. Somente Deus tem o poder de cura genuína e verdadeira. Agora, a cura de uma doença que foi colocada pelo próprio Satanás, ou a cura de pessoas que estão vulneráveis à ação de Satanás porque não têm temor a Deus e não vivem com Deus, essa pessoa pode ser curada? Pode. Então a resposta, no meu entendimento, ela é sim e não. Cura verdadeira, genuína, transformação de vida e que vai dar inclusive uma cura muito maior do que a cura material, que a cura espiritual. Só quem pode dar é Deus. Nós vamos um dia dar uma terra que emana leite e mel. Agora, uma cura humana, uma cura de problemas que a gente vive no dia a dia da gente, de pessoas que estão vulneráveis à ação demoníaca, eu creio que sim, ele pode curar. Só que ele cura para escravizar. E meu irmão, o preço a pagar é altíssimo. O preço a pagar, e veja, nós temos que tomar um cuidado violento. Porque se nós apenas dissermos assim, olha, o diabo tem poder para curar, e ponto final,
vai ter um monte de gente, talvez até que tá me ouvindo, que tá meio que inseguro na fé, que ele fala, poxa, peraí, eu já orei, pedi pra Deus, Deus não me curou, eu vou então lá no Pai de Santo pra curar meu marido, porque meu marido vai morrer. Então, ou seja, cuidado, porque esta cura não é genuína, esta cura não é verdadeira e vai te escravizar. E aí depois, ó, é uma atrás da outra. Cura verdadeira só vem de um, que é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos transforma, é aquele que muda a nossa vida, é aquele que um dia vai voltar para nos buscar, nos resgatar para viver a vida eterna. Agora, a cura para pessoas que estão vulneráveis, eu creio que sim, o diabo tem poder para curar, mas foi ele mesmo que colocou. É engano, é verdade, é um engano. Mas para a pessoa, todo ponto de vista é visto de um ponto. Para ela vai entender o seguinte, meu amigo, fui curado, logo estou aqui para fazer tudo que Satanás mandou fazer. E o preço a pagar, repito, é muito grande. Vamos ao resultado final da nossa enquete. 20% então finalizou dizendo que sim e 80% dizendo que não. No Facebook. No YouTube, 37 a 63. 37 dizendo que sim e 63 dizendo que não. E no meu Instagram, Cláudio Apolinário, 18% dizendo que sim e 82% dizendo que não. Ou seja, cura genuína. Satanás pode fazer? Não pode. Não foi dado a ele esse poder. Agora, a cura para enganar, eu creio que essa sim ele pode curar e vai enganar muito, inclusive vai enganar até os eleitos, que vão acreditar na cura e vão acreditar, inclusive, nos vidrinhos lá, cheio de caroço. E o camarada se apresentando em nome de Deus, Jesus amado. Nossa Word Cloud, as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. A primeira delas, deixa eu aumentar aqui, que para mim tá pequenininha aqui na vista, a idade vai chegando. A mais citada, poder. A segunda mais citada, Deus. E a terceira mais citada, cura, citada pelos nossos ouvintes nas considerações e nas opiniões de cada um. Ok? Pastor Jonatas, todos na tela. Pastor Jonatas, Pastor Luciano, Pastor Cláudio, que não está mais com a gente aqui hoje. Deus abençoe, não está mais entre nós no debate, né? Mas está aí, vivo, firme e forte. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo debate.